Bendito seja para sempre o nome de Adonai. Shabbat Shalom Leikulam. Shabbat Shalom a todos vocês. Que o Eterno te abençoe e te guarde. A você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Que Ele te conceda durante todo esse Shabbat muitas bênçãos. Principalmente o entendimento, a compreensão da palavra dele, a palavra da vida, a palavra da verdade, a palavra que restaura. Nós estamos vivenciando o 38º e, após o pôr do sol, adentramos ao 39º dia da contagem, chamada contagem na Escritura Sagrada, a contagem do Homer. Estamos no 39º dia, acabamos de entrar no 39º dia. Ou seja, faltam 11 dias para completar o 50º dia. E assim celebrarmos a festa de Shavuot, completando assim as 7 semanas, desde a celebração de Pessach, 7 semanas completas, 7 semanas completas depois de Pessach, em Shemot, capítulo 12, em Êxodo, capítulo 12, chegamos em Êxodo, Shemot, capítulo 19, o 50º dia, quando o Eterno desceu ao Monte Sinai e entregou a Torá a Moshe Rabbeinu, Moshe nosso mestre. Antes, ele falou a todo o povo que estava ali as 10 palavras, as Seret HaDevarim, as 10 palavras, conhecidas como os 10 mandamentos. Então, faltam 11 dias. Então, está bem perto, passa rápido. E logo estaremos celebrando a festa de Shavuot, a festa da semana, das 7 semanas. Sheva, Shavuot, Shavua, ou Shevuah. 7 semanas para o compromisso, 7 semanas para o juramento. Nesse Shabat, nós estudaremos 2 porções da Torá, 2 porções que durante esse ano se juntam, pois é um ano mais curto. Esse ano é um ano mais curto. Então, nós estudaremos 2 porções novamente no mesmo Shabat. A porção Behar, no monte, e a porção Berukotai, nos teus regulamentos, vivendo nos teus regulamentos. Possivelmente estudaremos hoje a porção Behar e amanhã estudaremos a porção Berukotai. Então, essas 2 porções finalizará o livro de Vaikra. Infelizmente, terminaremos, nesse Shabat, terminaremos o livro de Vaikra, graças a Adonai, e não ficaremos sem o estudo da Torá, porque imediatamente adentraremos, após o pôr do sol do Shabat, iniciando o Yom Rishon, primeiro dia da semana, o domingo, começaremos já o estudo do livro de Bamidbar, Números, Bamidbar, que também é maravilhoso. Behar no monte. Que monte essa porção está se referindo? Behar Sinai, no monte Sinai. Então, as instruções, os mandamentos, os ensinos que estão descritos nessas 2 porções se passam no monte Sinai. Não, o Eterno não entregou apenas 10 mandamentos.
Os 10 mandamentos, em nenhum lugar da Escritura, são chamados 10 mandamentos. Não existe esse termo em hebraico, os 10 mandamentos. Ou seja, Aseret Mitzvot, os 10 mandamentos. O que aparece é Aseret Hadvarim, as 10 palavras. As 10 palavras. Ou seja, os 10 tópicos, os 10 pronunciamentos são tópicos. São os representantes. Mas temos prova pela própria Escritura Sagrada que não foram apenas os 10 pronunciamentos que o Eterno pronunciou para Moshe. Ele pronunciou para o povo. Mas para Moshe, ele chamou Moshe ao topo do Monte Sinai, e como consta no último verso de Vaikra, estas são as mitzvot, os mandamentos que Adonai entregou ao povo de Israel por meio de Moshe no Monte Sinai. Então foram muitos mandamentos. Conta-se 613 mandamentos. As 613 mitzvot. 613 mandamentos. O Monte Sinai é um monte muito importante na Escritura Sagrada. Ele era chamado, no passado, de Horev. Mas também ele era chamado de Har Elohim, a montanha ou o monte de Elohim. E após a entrega da Torá, ele passou a ser chamado Monte Sinai, por causa do deserto, chamado deserto de Tzim, deserto de Sim, o deserto do espinho, o deserto, Sinai quer dizer espinhoso, espinhoso, Sinai, espinhoso. Monte, montanha, na Escritura Sagrada, em toda a Escritura Sagrada, ela tem, não só na Torá, não só nos profetas, como também nos escritos, e até nos Ketuvim, Natserim, nos escritos nazarenos, importância muito grande nas citações e na relação das histórias bíblicas, dos eventos, dos personagens e do próprio Adonai com os montes, as montanhas. Eles são de fundamental importância, de extrema importância em toda a história bíblica. Nós vamos mostrar para vocês alguns, só para vocês entenderem o que eu estou falando, nós vamos mostrar alguns montes que se relacionam com a história bíblica. Não vamos mostrar todos os montes, mas vamos mostrar ser os principais. E por trás deles, a história relacionada a eles. A Escritura Sagrada coloca-se os montes como partes integrantes do mover do Eterno, do operar de Adonai. As histórias fazem parte das histórias bíblicas. O primeiro monte, vou mostrar a vocês. Vocês estão vendo aí a imagem aparecendo na tela. Acredito eu que esteja aparecendo. Esse monte, ele fica do lado leste do Jordão. É a Jordânia. Esse é o Monte Nevo. Em algumas traduções, como Monte Nebo.
mas na verdade o nome dele é Monte Nebo. Ele fica de frente. Essa imagem que vocês estão vendo, do outro lado, de frente a essa imagem, está o nevoado ao fundo. Dá para ver as estradas, mas de frente está Ierihó, ou Jericó. Mais ou menos nessa direção onde eu estou fazendo o traço vermelho. Aqui embaixo, no meio, nem dá para ver na imagem, mas aqui passa uma linhazinha que é justamente o Iardém. Eu fiz uma linha aqui vermelha. Aqui a montanha está encobrindo. O Iardém, ou seja, o Jordão. Então, essa parte de baixo aqui é conhecida nas escrituras como as planícies de Moabe. As planícies de Moabe. O que aconteceu nesse Monte Nevô? Esse monte foi o local onde Moshe Rabbeinu foi visto pela última vez. Esse é o local que a Escritura Sagrada... Esse foi o local onde ele parou de respirar, onde ele morreu. E não foi encontrado. Não foi e não vai ser encontrado, porque foi guardado pelo Eterno. Exatamente aguardando a ressurreição dos mortos. Uma das testemunhas, como o profeta Yohanan, de Hashaliach, né? Yohanan Hashaliach. Ele descreve no livro de Revelação que uma das testemunhas, a água em sangue, e envia as pragas do Egito, ou seja, a Moshe. Como também ele cita outra testemunha, que do céu cai fogo, também a terra fica sem chover por 3 anos e meio. Essas características são de Eliahu Hanavi, Eliahu o profeta. Foi visto pela última vez nessas imediações. Foi visto pela última vez imediações ao Iardém, próximo a Jericó, no local chamado Gilgal. O local onde Yehoshua e o povo de Israel celebraram e logo após atravessaram marcharam a Jericó. Você já conhece a história. Foi visto aí e eu acredito que o corpo dele está com o corpo de Moshe. Por quê? Porque os dois irão ressuscitar ao mesmo tempo. Porque eles serão as duas testemunhas. Esse é o primeiro monte, ele é muito importante porque não só demonstra a história da morte de Moshe, como também nos fala sobre o futuro, porque aonde estiver o corpo, é de onde se levantará na ressurreição. Então, esse monte é um monte que fala também do futuro. Monte Nebo, ou Monte Nebo, como é conhecido nas traduções. Olha como os montes são importantes na Escritura. Esse monte, ele é pouquíssimo conhecido. Pouquíssimo conhecido, porque ele fica no meio do deserto. Deserto entre Mitzrayim e Eretz Israel, entre o Egito e Israel. Esse é o Monte Hor. Próximo, justamente,
ao território que antigamente habitava Edom, ou Esav, o irmão de Jacó. Irmão de Jacó. Esse é o Monte Hor. O Monte Hor, o que é que ele fala na Escritura sobre o Monte Hor? Muito pouco, mas vocês irão estudar no livro da Torá, o livro de Bamidbar, o livro de Números, sobre do irmão de Moshe. A morte, quem era o irmão de Moshe? Aharon. O Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, que foi no Monte Hor, que o Eterno ordenou a Aharon que tirassem as roupas de sumo sacerdote e passasse para o seu filho Elazar. E após isso, ele seria congregado ao povo. Ele iria morrer. Nasceu no Monte Hor. O povo de Israel gostava demais de Aharon. E o povo de Israel chorou mais tempo por Aharon do que até mesmo por Moshe. O próximo monte é o Monte Hermon. Hermon, ou conhecido como Hermon. Hermon. É um Hermon. Monte Hermon é lindíssimo, ele está no extremo norte de Israel. Esse monte, ele é de extrema importância para a vida de Israel. Mas é vida mesmo, porque água é vida. Sem água não há vida. E desde os tempos passados até hoje, a água, o povo de Israel sobreviver, a água que faz existir, inclusive, o Kinneret, o Lago da Galil, o Mar da Galileia, conhecido como Mar da Galileia, a água que faz o principal rio de Israel existir, o Iardém, o Jordão, vem justamente desse monte. Vocês devem estar vendo em cima, todo branquinho. Ele é o ponto mais alto de Israel, o monte mais alto de Israel. E ele, durante o inverno, ele congela todo ele. É, inclusive, utilizado até hoje como estações para esquiar em Israel. É verdade. Em Israel também tem esqui. Tem deserto e tem neve ao mesmo tempo. Então, o Monte Hermon, ele é de fundamental importância. A Escritura Sagrada nos fala sobre o Monte Hermon várias vezes, principalmente nos escritos, nos Ketuvim, nos escritos. David Hamelech, o rei David, ele cita o Monte Hermon como sendo o local aonde Adonai ordena a bênção da perpétua vida. E ele compara essa bênção, que é justamente o derramar essa água, pois esse gelo, quando inicia a primavera, ele começa a derreter, essa água escorre, formando assim vários afluentes, mas o principal é justamente o rio Jordão. A palavra Iardém vem da palavra Yered. Yered é descer, cair, porque é justamente como é formado o Iardém, do alto, caindo. David, ele compara a união entre os irmãos, a união dos irmãos sentando juntos,
sendo como um só. Ele compara tanto como o óleo que escorre, o óleo da unção, o óleo ungido, que é estritamente na Torá, o óleo ungido, direcionado para os sacerdotes. Para os sacerdotes e sumo sacerdote. E esse óleo ungido, esse óleo perfumado, que ele é perfumado, ele tem várias essências escritas na Escritura. Davi compara a maravilha que é os irmãos unidos com esse óleo escorrendo da barba de Aarão até o seu colarinho, o colarinho do seu manto, da sua roupa de sacerdote. Ou seja, ele foi ungido e está pronto e está autorizado a fazer o serviço do Eterno. E o serviço para o Eterno é justamente quem vai se beneficiar é o povo. Ele está pronto para acender as lâmpadas da menorá, ele está pronto para acender o ketoret, o incenso, ele está pronto para levar o pedido de perdão do povo ao Eterno. Isso era o trabalho do sumo sacerdote. Então, além disso, Davi compara a maravilha que é os irmãos estarem juntos ao Monte Hermon, quando ele diz: é de lá, é como as águas que descem do Hermon, porque é de lá que o Eterno ordena a bênção da perpétua vida. Aqui você está vendo uma imagem maravilhosa, bem próximo ao Monte Hermon, né? Você está vendo justamente essas águas caindo, descendo do alto, descendo do Hermon, e formando aqui o Iarden, o Rio Jordão. É incrível que lá do extremo norte de Israel, esse rio vai descendo pela geografia de Israel. Ele foi feito justamente pelo Eterno para que ele descesse até o sul de Israel, terminando assim no lago chamado Yam HaMelach, o Mar do Sal, ou conhecido popularmente como Mar Morto. Monte Hermon, ele é extremamente ligado à bênção de Adonai. Ele é ligado às bênçãos do Eterno que são enviadas do alto. E quanto mais rigoroso é o inverno em Israel, mais água, mais fluxo de água vai haver. Então, quanto mais os animais e as pessoas conseguem sobreviver ao inverno, quando ele é rigoroso, quanto mais se consegue, maior será a bênção, maior será a quantidade de água. O Monte Hermon também, ele é descrito junto com esse, vou colocar agora, famosíssimo também na Escritura, esses dois montes, que são os dois mais altos de Israel, o Monte Tavor, também conhecido como Monte Tabor. O Monte Tavor, ele fica na Galileia, bem próximo a Nazaré. O Monte Tavor, o Har Tavor, o Monte Tavor, é citado no Salmo, quando o salmista diz: o Tavor e o Hermon louvam, exaltam a grandeza de Adonai. Por que ele cita isso? Porque são os dois maiores montes. E do Monte Tavor, mesmo que seja uma distância muito grande, mesmo que seja mais de 60 quilômetros a 65 quilômetros em linha reta de distância, entre o
Tabor e o Hermon, é possível, em um dia ensolarado, que é a maioria dos dias em Israel, é possível do alto do Monte Tabor visualizar o Monte Hermon. O Hermon louvam e exaltam a grandeza do Eterno. O que aconteceu no Monte Tabor? Nesse famoso monte, aconteceu uma história belíssima de fé e de confiança. Quando os israelitas, no livro de Juízes, no capítulo 4, no capítulo 5, descreve e o terror que passava o povo de Israel por causa dos cananeus. Os cananeus que tinham invencíveis, entre aspas, 900 carros de ferro. Sisra, que era o comandante desse exército, se vangloriava de ter 900 carros e eram todos de ferro, carruagens de ferro. O povo de Israel não tinha nenhuma. Como eram as carruagens? De madeira. A dos cananeus eram de ferro. E elas passavam com muita força, porque esses carros de ferro, todos eles com lanças que perfuravam aqueles que estavam no caminho. Destruíam tudo. Era algo terrível. Não havia possibilidade alguma, por mais que se tivesse um grande exército, de conseguir subsistir. E por isso os cananeus subjugaram o povo de Israel, que tinha tomado posse da terra, mas agora estavam acuados, toda essa região da Galil, do sul da Galil, toda essa região do sul da Galil, como também a região de Choron, Samaria, todos estavam acuados, a tribo de Menaché, a tribo de Zebulun, a tribo de Naftali, todos estavam acuados, com medo, escondidos, porque não tinha condições alguma de lutar contra esse exército. Porém, uma mulher chamada Débora, que era, inclusive, além de ser uma mulher de coragem e de fé, ela era profetisa, neviá, profetisa, e também ela era juíza em Israel. Que coisa maravilhosa. Uma mulher chegou para o comandante do exército, chamado Baraque, e disse para ele: você está com medo de quê? Levanta-te! Se fala levanta-te, que ele está sentado ou deitado. Levanta-te, fique de pé. Não te entregou essa batalha em tuas mãos? Por acaso esses 900 carros de ferro são páreos para o Todo-Poderoso? Pois essa batalha é dele. E foi no Monte Tabor que estavam os exércitos de Israel, que se reuniram de várias tribos. E quando os carros de Sisra, os carros de ferro, os 900 carros de ferro, chegaram nesse vale aí, que vocês estão vendo, chamado Vale de Israel, esse vale aí, eles chegaram nesse vale para guerrear contra o povo de Israel, cheios de orgulho, por causa dos equipamentos de guerra que tinham, invencíveis. Israel é uma nação, é um país que chove-se muito pouco.
Quando é um ano muito bom, 4 vezes por ano, 5 vezes por ano, é muito pouco. Normalmente se chove-se 2 vezes por ano. Chuva boa, não é chuvisquinho, não, chuva mesmo. 2 vezes por ano. É pouco, muito pouco. Diferente aqui do Brasil e de outros países tropicais. Lá não chove. Lá até neva, mas não chove muito. Chove muito pouco. Justamente nesse dia, o Eterno fez Baruch Hashem. Justamente nesse dia, o Eterno fez nuvens de uma hora para outra tomarem conta do céu, nuvens carregadas, e foi aquele toró, aquela tempestade, e os carros de ferro ficaram atolados, não podiam sair do lugar. E aí o povo de Israel, os exércitos de Israel desceram do Monte Tabor e foram lá para somente pegar o embrulho. Já estava tudo pronto, porque os carros começaram a atolar e aí ficou fácil. Nenhum sequer escapou dos cananeus. Até o próprio Sisra, o comandante-geral do exército, que fugiu, foi se abrigar em uma casa e outra mulher. Yefet, como é o nome dela? Yefet. Não me lembro como é, como está nas Bíblias em português, mas eu já olho para vocês aqui, que é fácil de achar. Devorar. Yefet. 900 carros de ferro. Sisra. Yael, perdão. Não é Yefet. Yefet é um dos filhos de Noah. É Yael. Deve estar nas Bíblias em português, Jael. Eles consideram o Yud como J. Yael, a esposa de Hever, o Keini. Yael, o Sisra, ele escapou e foi se abrigar justamente na tenda de Yael, pediu água, ela deu leite para ele dormiu e ela pegou uma estaca da tenda e o matou enquanto ele estava dormindo. Nessa batalha também, Devorar, ela faz aquele cântico lindíssimo do capítulo 5, exaltando o Eterno. Também nesse monte, não podemos esquecer que foi nesse Monte Tabor. Aqui em cima você está vendo aqui uma construção, coloquei aqui, olha, para chegar nesse Monte Tabor, de carro, não pode ir de ônibus, já fui 2 vezes, não pode jamais ir de ônibus nesse caso, né? Só de carro, porque a estrada é muito estreita e você dá diversas voltas até chegar ao topo do Monte Tabor. Há uma construção uma igreja franciscana que marca justamente o local aonde é descrito nos evangelhos como o local aonde Yeshua subiu com 3 dos seus talmidim, Shimon Kefa, Yohanan e o seu irmão Yaakov. Não é Yaakov, o irmão de Yeshua, Yaakov, o irmão de Yohanan. Os 4 subiram a esse monte e, de repente, as vestes, a pele, o rosto, todo o corpo, todo ele, inclusive as vestes também, que fazia parte do seu corpo no momento, resplandeceram. Como se ele
como se ele não estivesse ali, como se eles estivessem vendo uma visão. Resplandeceram. Mas eles viram não só as vestes e todo o corpo de Yeshua resplandecendo. Eles também viram Moshe. Está escrito. Moshe e quem? Eliarro Hanavi, Eliarro profeta. Acabamos de falar no início sobre os dois, as duas testemunhas. Moshe representando a Torá e Eliarro representando os profetas. Por isso ele é chamado Eliarro Hanavi. Não há nenhum livro com seu nome. Isso é muito interessante. O profeta que é o mais destacado, né? Eliarro Hanavi, Eliarro profeta. O profeta que é o mais destacado, não há nenhum livro com seu nome. Tem profetas que praticamente nem se ouve falar direito, como, por exemplo, Obadias. Mas tem livro com o nome dele. Mas Eliarro, ele não tem livro nenhum. Você vê como são as coisas do Eterno. Porém, ele foi escolhido como uma das duas testemunhas. Ele e Moshe Rabbeinu. Um representa a Torá e o outro representa os profetas. Está escrito que eles viram o Mashiach conversando com os dois. Mas eles não conversaram, né? Eles não conversaram nem com Moshe, nem com Eliarro. Apenas Yeshua. Moshe e Eliarro não os viram. Apenas Yeshua. O que eles conversaram? Ninguém sabe, porque eles não ouviram. Eles apenas viram as bocas mexendo. Por que eles não ouviram? Porque Yeshua, nesse momento, quando descreve que resplandeceu, ele saiu dessa dimensão e entrou numa dimensão chamada futuro. Futuro. Ele foi para o futuro. Isso é incrível. Vocês já assistiram vários filmes sobre máquina do tempo, né? Que a pessoa... Por exemplo, aquele filme, aquele que tem 3 partes, De Volta para o Futuro, né? De Volta para o Futuro. É mais ou menos isso aí. Ele foi para o futuro falar com as duas testemunhas. E o que ele falou? Quem é que sabe? São as duas menorot, são as duas oliveiras descritas no livro do profeta Zechariah. As duas testemunhas. Descritas também no livro do profeta Yohanan, Hashalia, Yohanan, o emissário. Em Revelação, Apocalipse. As duas testemunhas. Isso é muito interessante, porque tanto o Monte Nevo nos traz isso, como também o Monte Tavor, a Torá e os profetas. A Torá e os profetas. Por isso que Yeshua, no Sermão do Monte, ele diz claramente para todos aqueles que estavam ouvindo, e não só para eles, mas para todos aqueles que lêem a Escritura. Não pensem que vim abolir a Torá e nem os profetas. Eu não vim abolir nada. Muito pelo contrário, eu vim torná-los plenos. Eu vim plenificá-los. Eu vim ensiná-los de forma plena a vocês, para vocês entenderem de forma plena. E com ele, nós entendemos verdadeiramente tanto a Torá como os profetas de forma plena. A Torá sem Yeshua não é plena. Ela só é plena na pessoa do Mashiach. Não há sentido Torá sem Mashiach. Não há sentido... Você já imaginou você estudar os profetas sem Mashiach? Sem Mashiach? Não há sentido. Que sentido há você estudar o capítulo 53 de Yeshayahu? De Isaías. 53. Que sentido há sem o Mashiach? Que sentido há você estudar as profecias do profeta Daniel, que só se encaixa na pessoa de Yeshua? Não há sentido.
Ele veio trazer, isso que ele disse para aqueles que estavam ouvindo, eu vim planificar, eu vim tornar plenos para vocês, a Torá e os profetas. Fazia sentido para vocês? Total, pleno. Fazia sentido, mas não plenamente. Não plenamente. Yeshua faz sentido pleno. Monte Tabor. Monte. Usei esse monte. Esse monte. Olha só que lindo esse monte. Aqui só dá para ver um pedacinho dele. Só um pedacinho onde esse casal aqui está sentado. Né? Esse casal aqui está sentado. O que é que eles estão observando? Eles estão observando justamente... O que é que eles estão observando? Eles estão vendo o quê? O que é que eles estão vendo aí? Eles estão vendo o lindíssimo Kinneret, ou seja, o mar de Galileia. É um lago. Porque a extensão dele... Então as pessoas chamam de mar, mas é um lago. Ele está a 232 metros abaixo do nível do mar. Esse é o Kinneret, essa é a Galileia. É lindíssimo. Esse monte é chamado Monte Arbel. Esse nome Arbel também é o nome de uma cidade que está justo no sopé desse monte. E ruínas dessa cidade existem até hoje. Como também a cidade de Arbel existe até hoje. Existe até hoje. Essa cidade é descrita no livro do profeta Yehoshua, Josué. Por que eu falo profeta? Porque esse livro está nos profetas. É o primeiro livro dos profetas. Na divisão da Bíblia hebraica, a Torá são os 5 primeiros livros, os Neviim, os profetas, começa em Yehoshua e vai até Malaquias. É descrito o nome dessa cidade, Arbel. É o monte que dá para você ver, esse monte você vê toda a extensão do lago da Galilã. E aí você vê um formato de violino, por isso o nome Kinneret, que vem da palavra Kinor, que quer dizer violino. Outro monte importante que também está na divisão entre Agalil e Choron, Samaria. Esse é o Monte Gilboa. O Monte Gilboa deve estar Gilboa. A escrita é a mesma. Gilboa, mas é com som de G, Gilboa. Não existe som de J no hebraico. Monte Gilboa. O Monte Gilboa, ele é famoso na história de Shaul, Hamelech, o rei Shaul. Quando ele, já rejeitado por Adonai, por desobedecer os mandamentos, ele quis se firmar de qualquer forma, de qualquer maneira, como rei de Israel. Essa batalha contra os filisteus já havia sido decretado que se ele fosse, ele perderia, ele morreria, mas ele não quis saber, ele foi os seus filhos. E nesse Monte Gilboa, que fica bem no sul da Galilã, já no final da Galilã, próximo a Beit Shean, a cidade de Beit Shean, próximo também à fronteira com a Jordânia, próximo também ao Monte Gilead, que não colocamos aí, mas já estou citando ele, o Monte Gilead, Monte Gilead. Esse foi o local onde Shaul, após perder a batalha e ver os seus filhos, Yonatan, Malquishua e Avinadav, todos mortos, ele pediu ao seu escudeiro que traspassasse ele com a espada. E o escudeiro disse, não, eu não vou fazer isso jamais. Então,
Shaul pegou a espada e se lançou contra ela. Depois disso, o escudeiro fez a mesma coisa. Outro dia, foi quando os filisteus foram lá verificar os corpos e acharam os corpos de Shaul e dos seus filhos. E os pregaram nos portões, nos muros da cidade que fica bem próximo daí. David Hamelech, quando ouviu que o seu perseguidor, que era o rei Shaul, que aquele que desejava matá-lo, que era o rei Shaul, estava morto, ele chorou e se entristeceu, porque ele está escrito, ele amava o rei Shaul. E ele amaldiçoou. David, está escrito, amaldiçoou esse lugar, o Monte Gilboa. É incrível, mas dá para você ver nessa própria foto que, apesar da terra de Israel ser uma terra muito próspera, veja que esse local tem bastante água. Olha aqui, ó. Várias reservas de água. Olha aqui, ó. Bastante água. Inclusive, aí bem próximo daí, está um dos lugares mais bonitos de Israel, que é o Parque Gan Hashlosha. Águas lindíssimas, azul, sempre com 28 graus, não importa a estação do ano, até no inverno, você pode ir no inverno e tomar banho. Um dos lugares no inverno que você pode tomar banho em Israel é no Gan Hashlosha. É um lago de águas aquecidas. Bastante água, é um lugar bastante irrigado, tem bastante água. Porém, você vê o Monte Gilboa muito seco. Só há um pedacinho, só essa parte de cima que tem bastante árvore. Para olhar, ele é todo seco. E é até o dia de hoje. Muitas pessoas não conseguem explicar o porquê. Porém, os sábios da Escritura, os rabinos, sempre disseram: esse foi o lugar onde teve a batalha, esse foi o lugar onde Shaul morreu, esse foi o lugar onde Davi amaldiçoou. Monte Gilboa. Tem sim. O Monte Carmel. Olha como os montes são importantes na Escritura. Como os montes são importantes. O Monte Carmel é um monte de extrema importância. Muitas histórias bíblicas são citadas, relacionadas com esse monte. Aqui embaixo, vocês estão vendo o lindíssimo Vale de Israel, e mais aqui do lado na verdade, no centro aqui, ó. Essa área aqui é o vale chamado Vale de Megiddo, onde está o Har Megiddo, a montanha de Megiddo, onde está a cidade do escrito como a última batalha entre o bem e o mal se justamente nesse vale. O Monte Carmel é um local que fica conhecido justamente pela batalha entre Eliahu Hanavi e os 850 profetas pagãos, 400 profetas de Baal e 450 profetas da esposa de Baal, Asherá. O nome Asherá quer dizer isso, a mulher dele. Baal e Asherá, 850 profetas. Foi o local onde ele sozinho armou o lugar do holocausto, colocou o novilho, e também os profetas pagãos armaram, clamaram durante todo o dia, até chegar por volta e nada aconteceu. O profeta Eliahu,
chegou ao ponto de pedir ainda para cavarem ao redor do altar, onde estava o novilho, e colocarem água, bastante água, para que não pensassem que seria um truque, algum truque escondido para acender alguma coisa e de repente pegar fogo. E ele clamou de joelhos a Adonai para que mostrasse que realmente o Eterno, o Todo-Poderoso, o autoexistente que se revela, o Elohim que dá vida aos mortos, que faz existir o que nunca existiu, o que abre porta onde não existe porta, ele realmente é Adonai. Ele é o único existente, o Todo-Poderoso, o Rei de todo o universo, o Criador de todas as coisas. Do céu caiu fogo e consumiu a oferta. Consumiu o altar, consumiu o novilho. Assim como aconteceu no passado, quando o Eterno enviou fogo do céu, uma oferta na inauguração do Mishkan, do tabernáculo. Rapidamente. Agora nós já estamos na cidade de Jerusalém. E esse monte que vocês estão vendo é um monte muito famoso nos escritos nazarenos, mas também nos profetas e nos escritos. Olha só, esse é o Monte das Oliveiras, chamado em hebraico Har Hazeitim. Monte das Oliveiras, Har Hazeitim, Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, por quê? Tem muitas oliveiras lá. Bastante oliveiras, inclusive prensas de azeite antigas. Prensas de azeite antigas. Esse Monte das Oliveiras é descrito como o local onde David Hamelé, o rei David, costumava ir para buscar a face de Adonai. Está escrito, por exemplo, que quando ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho, pelo seu próprio filho, que queria tomar o poder, e queria matá-lo e reinar em seu lugar, o seu próprio filho. Ele atravessou o Kidron, o Vale Kidron, atravessou o Vale Kidron, aqui o Vale Kidron. Ele atravessou o Vale Kidron e subiu até o Monte das Oliveiras. Está descrito lá no livro de Shemuel Bet, 2 Samuel. Monte das Oliveiras. Também um local muito conhecido, principalmente na vida do nosso Mashiach Yeshua, porque era um local onde ele costumava, quando ia a Jerusalém, normalmente celebrar as festas, pois ele celebrava todas as festas, tanto as festas da Torá, como também festas judaicas, como a festa de Purim e a festa de Purim e a festa de Hanukkah. Hanukkah, no inverno. Mesmo no inverno, ele subia a Jerusalém para celebrar as festas. E sempre que celebrava as festas em Jerusalém, como ele era muito pobre, não tinha onde dormir, o que ele fazia? Ele atravessava o Kidron e dormia nesse local aqui. Local que eu circulei, chamado Gatshemani, ou seja, prensa do óleo, prensa de azeite. Existe até hoje esse local com oliveiras antiguíssimas, que datam, inclusive, de 2.500 a 3.000 anos atrás, ou seja, antes até de Yeshua. E continuam da mesma maneira, dando frutos. São incrível. Esse é um local de prensa de azeite, onde
se utilizava as oliveiras justamente como local para se abrigar e dormir. As pessoas que eram mais pobres. Esse também foi o local aonde ele foi visto pela última vez, quando deixou a humanidade, um período após 10 dias dele ter ressuscitado. 10 dias antes, praticamente 10 dias antes. 10 dias antes, na festa de Shavuot. Mais ou menos esse período que estamos vivendo agora. Agora, porque estamos a 38 dias de Pessah, quase 40 dias. Então, foi esse mesmo período. Como também no profeta Zacarias, descreve que o Mashiach, quando voltar, quando regressar, ele pisará pela primeira vez. Qual o primeiro local que ele vai pisar? O mesmo local aonde ele saiu. É incrível. Por isso que o anjo disse, por que vocês ficam olhando para cima, varões galileus? Esse Yeshua que vocês viram subir, da mesma forma irá voltar. Quando ele diz da mesma forma, ele vai voltar como judeu, ele vai voltar com o nome Yeshua, mas também ele vai voltar no mesmo lugar. Mesmo local. Então, em um desses pontos aí do Monte das Oliveiras, ele vai regressar. Por isso, como já se sabe que o Mashiach vai voltar pela primeira vez no Monte das Oliveiras, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, nesse momento haverá a ressurreição dos mortos. Metim, dos mortos. Por isso que há aqui uma quantidade incrível a céu aberto de cemitérios. Aqui, bastante cemitérios, e são disputadíssimos. Aí estão enterrados reis, profetas e sábios do nosso povo e pessoas que tiveram essa grande oportunidade, privilégio. Por que as pessoas queriam ser enterradas aí? Justamente por isso. Porque elas pensam, seremos as primeiras pessoas a contemplarem o Mashiach quando ressuscitarmos. Porque de onde estiver o corpo, é de onde se levantará. Está escrito na Torá, nos profetas e também nos escritos nazarenos. Os mortos, as montanhas darão os seus mortos, as sepulturas darão os seus mortos, e eles ressuscitarão. Jerusalém, o famosíssimo Monte Sião, Har Sion. O Monte Sião, ele é o maior monte de Jerusalém. Ele engloba, essa parte aqui é o Monte das Oliveiras. Essa partezinha aqui, pequenininha, essa colinazinha, é o Monte Moriá. E praticamente toda essa parte aqui, toda essa parte aqui, boa parte daqui também, é o Har Sion, o Monte Sião. Porém, na Escritura, a palavra Sião, ela é só o Monte Sião, que é o maior monte lá. Ao Monte Sião, ela se refere a todos esses montes aos quais estão em volta, estão próximos, colados ao Monte Sião, como também ela diz, a palavra de Sião descreve também Jerusalém, a cidade, a própria cidade. Depende do contexto. O Monte Sião é muito importante nas Escrituras. Há um salmo que diz, os que confiam em Adonai são como o Monte Sião, que nunca se abala, mas permanece para sempre. O Monte Sião, ele permanece. Mesmo
construções em Jerusalém. No Monte Sião está o túmulo de David Hameler, do rei David. O túmulo de David não está no Monte das Oliveiras. O túmulo de David está no Monte Sião. Em Jerusalém. Isso, Moriá. Esse é o lugar mais importante de toda a terra, apesar de ser o menor monte de Israel. Na verdade, apesar de chamar de Monte Moriá, isso aqui parece mais uma colina do que até uma montanha, do que até um monte. Pequeno, gente. Olha aqui, ó. É muito pequeno essa colina. Acabei riscando tudo aqui sem querer. Mas é muito pequena. O Monte Moriá, que é uma abreviação de Macom, Iá, de se ver Adonai. Esse foi o local onde Abraham Avino, nosso pai Abraham, levou o seu filho Isaac, para ser sacrificado no Monte Moriá. Esse também foi o lugar onde David Hameler comprou de Araúna. Isso era uma eira, lugar onde se peneirava o trigo. Ele comprou do Yevuzi, do Jebuseu, Araúna, esse local, e disse: esse é o local onde construirei a casa de Adonai, uma casa para o Eterno. Porém, o Eterno não permitiu que ele construísse, pois ele tinha sangue nas mãos. Mas por causa de Uriá, o esposo da mulher que ele tomou, Uriá nas mãos, disse: você não vai construir. E Shilomô, o rei Shilomô, a palavra Shilomô vem da palavra Shalom, de prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. E realmente foi, de certa forma, muito real na vida dele. Ele viveu um período de paz como nenhum outro rei. Período de paz, nunca se viveu período de paz em Israel. Somente na época de Shilomô. Foram 40 anos, mais ou menos, 40 anos, onde não houve guerra, nenhum povo avançou contra Israel durante o período de prosperidade, um período de alegria, de muita saúde. Foi muito Israel, o período de Shilomô. Apesar que no final ele fez muita bobagem, mas praticamente todo o seu reinado foi um período maravilhoso. Construiu nesse local o Beit HaMikdash, a casa da santidade, o templo, que foi destruído logo após a sua morte, um pouco tempo depois da sua morte, por Hadedzar, Nabucodonosor. Tarado essa destruído o templo e levado os utensílios para a Babilônia, colocado na casa do Deus. Os jovens foram levados. Muitas pessoas morreram nesse dia. O lugar onde Adonai escolheu, dentre todos os lugares da terra. Adonai é humilde até nisso. Ele escolheu um lugar muito simples, mas foi o lugar que ele escolheu para fazer habitar o seu nome para sempre. Como também ele disse que é o local que ele desejou habitar para todo sempre. Ele diz claramente que ele habitará a partir desse monte, estabelecerá o seu trono e habitará no meio do seu povo no mundo vindouro. Essas duas mesquitas que estão aqui são
temporárias, logo elas sumirão, logo excluir o templo pagão que tem em Israel hoje, igrejas e outros de templos pagãos. Não haverá nem templo, nem casa da santidade, porque está escrito, o próprio Adonai será o templo. Essas duas mesquitas que existem hoje, justamente por ironia de Moriá, que audácia, que absurdo que os árabes construíram, todas elas são viradas em direção a Meca. Essa aqui, principalmente, a mesquita mais usada pelos muçulmanos, a mesquita de Al-Aqsa. Al-Aqsa. Essa mesquita é toda preparada e voltada à sua porta para Meca, o local de adoração dos muçulmanos. Nenhuma vez sequer no Alcorão, que é o livro dos muçulmanos, aparece a palavra Jerusalém. Nenhuma. Aparece milhares de vezes. Inclusive, é um mandamento que o muçulmano que não subia a Meca, pelo menos uma vida, ele jamais participará do paraíso. Está isso no Alcorão. Mas, lá, que uma vez na vida, e ajuda, os muçulmanos ajudam os humanos a realizar esse mandamento. Mas sempre tem morte, né? Que eles vão lá, é tanta gente que vai lá para a Meca, não comporta a quantidade. Sempre pessoas isoladas, sempre morre gente. Peregrinações à Meca. E eles simplesmente que sabem da história do Monte Moriá, sabem da importância do Monte Moriá, por isso mesmo, por esse motivo, eles têm que tomar conta desse local, esse local que eu circulei. Por ironia, o judeu ele não pode pisar aqui, ele não pode adentrar aqui, ninguém de Israel. Qualquer coisa dele proibindo, que eu sempre vou, realmente é maravilhoso. Considero as vidas, nem faço solução a elas, de conta que nem existe. Mas é a história do local. No colete havia uma bandeira, 1 centímetro da bandeira de Israel, do Brasil. E o policial palestino simplesmente só faltou me bater e arrancar essa bandeira do colete. Eu tive que colocar um pano por cima para cobrir. Tal é o absurdo da ignorância. Por isso, os oram aqui, ó. Kotel Hamaravi, aqui eu estou fazendo isso aqui, ó. Aqui é Kotel Hamaravi. Então, esse lado aqui, apesar de parecer que é o lado do Oriente, não, aqui é o lado do Ocidente, viu? O Oriente está para cá. É isso mesmo. Aqui é o Ocidente, porque era o muro ocidental que a área do templo. A única coisa que quando os romanos o imperador Tito ordenou que fosse ido e queimado todo o templo. Todos os muros que circundavam o Beit HaMikdash foram destruídos, com exceção do muro ocidental. Por que eles não destruíram, os romanos não destruíram esse muro? Porque, como você sabe que o sol se põe no oeste, no ocidente, então, determinados horários do dia, da tarde, quando o sol muito, muito causticante, principalmente no período que foi a destruição do templo,
Era o local que servia como sombra, como está descrito no livro de Flávio Josefus, Yosef Ben Matitiahu, conhecido como Flávio Josefus. Ele descreve que esse local era o local onde os romanos armavam as suas barracas, para descansar do calor do dia, e esse muro servia de sombra. Por isso, destruíram tudo e deixaram esse muro e saíram de uma hora para outra e acabaram deixando a única coisa que restou. A única coisa que restou, que faz alguma referência ao templo, o muro, o Kotel, o templo pelo qual foi reformado por Herodes o Grande. Mas esse muro foi feito na época de Neemias e Esdra. Ironia das ironias. O templo, que queriam que fosse a coisa mais linda do mundo, só se tornou assim na época de Herodes, quando Herodes fez uma grande reforma. Mas o que ficou de pé mesmo foi a primeira coisa que eles fizeram quando voltaram de Babel. Primeira coisa, o muro, o Kotel. Esse muro, o Eterno não deixou, não permitiu, e existe até hoje. Esse é, sem dúvida nenhuma, maravilhoso esse monte, para o Hashem. Não podemos deixar de considerar esse monte jamais. Esse é um monte fantástico, apesar que é muito desconsiderado até os dias de hoje. As pessoas não dão valor algum a esse monte, nenhum. As pessoas não dão valor algum. Não há nada, nenhuma placazinha que indique. Somente olhar para ele é que você descobre. A palavra Golgota, aqui em hebraico, significa caveira. Golgota, caveira, Monte Caveira. Aqui você vê a caveira. Tá vendo o olho aqui da caveira? Ó? O olho da caveira, o nariz da caveira. Né? E aqui, obviamente, a boca, mas os dentes. Realmente o formato é incrível. Vou apagar o rabisco que eu fiz, vou apagar o rabisco. Apagar o rabisco que eu fiz, pronto. Golgota, o Monte Caveira. O que aconteceu nesse Monte Caveira que hoje em dia, inclusive, aqui em frente é uma estação de ônibus. E essa estação é a estrada antiga que leva até Jericó. Esse era o local que os viajantes passavam, fora dos muros de Jerusalém. Esse foi o local do sacrifício de Yeshua, o sacrifício mais importante de todos. Estamos estudando o livro de Vaikra, fala muito de sacrifício. Esse foi o mais importante de todos, porque foi um sacrifício perfeito. Porque o sangue que foi derramado para a remissão dos pecados, ele até hoje é válido para purificação dos pecados. Por quê? Por que é válido até hoje? Porque o dono do sangue, o cordeiro do sangue, ressuscitou, está vivo. Nenhum dos outros animais sacrificados ressuscitaram. Esse ressuscitou. Mas esse não é um animal, é um ser humano. E Yeshua é o seu nome. Próximo ao Monte Gólgota, mas bem próximo. Aqui do lado, inclusive, essa grade que vocês estão vendo aqui é o que delimita a estação de ônibus aqui de um jardim que está aqui do lado. Bem aqui do lado. Esse jardim aqui está o Monte Gólgota. Esse é o jardim de um homem rico, chamado, um homem rico, muito rico,
um homem extremamente rico, poderoso, um homem rico, chamado Yosef Ramataim, Yosef da cidade de Ramataim. Ele escavou em uma rocha o seu sepulcro. Porém, quando viu Yeshua morto, coração, o desejo de colocá-lo em uma sepultura de respeito. Yeshua era muito pobre, não tinha nada. Se ele não tinha lugar onde morar, não tinha casa própria, não tinha nada. E nem alugada, ele morava de favor. Imagine lugar de ser sepultado. Ele seria sepultado como um indigente. Porém, Yosef Ramataim rapidamente foi até Pilatos e pediu a ele o corpo de Yeshua. Ele era muito poderoso, rico, riquíssimo. Um homem para ter uma propriedade dessa em Jerusalém, um jardim com muita água e um lagar de vinho que é difícil você ver um igual em Israel. É difícil. Olha que eu já vi muitos lagares em Israel, mas igual a esse aqui não tem, não. É em escala industrial. Esse homem era muito rico, o Yosef. Ele pediu o corpo de Yeshua e o colocou nesse sepulcro, que teve que fazer algumas adaptações para que o corpo de Yeshua fosse colocado. Pois, era maior, mais alto do que o Yosef Ramataim. E isso fica claro nas escavações que foram feitas às pressas dentro do sepulcro. E Yeshua foi colocado do lado direito. Fica claro pelo que está registrado nos evangelhos. Aqui do lado há uma canaleta, que estou passando uma linha agora, vocês estão vendo uma canaleta, justamente o local onde havia uma grande pedra. Não foi só a sepultura de Yeshua. Todas as sepulturas de Israel eram assim, antes de Yeshua e também muitos séculos depois. Sempre uma grande pedra fechava, lacrava o sepulcro, para que o sepulcro não fosse violado. Aqui você vê o local onde ficava a pedra. Escrito que da porta do sepulcro deu para Shimon Kefa ver os panos dobrados, sem ninguém, nem um cabelinho, nem um ossozinho, nada, pois ele ressuscitou dos mortos. Por isso que é do lado direito. Do lado direito dá para você ver. Muito bem. Esse é o Monte Gólgota, importantíssimo para aqueles que como Mashiach. Continuando. Tem mais algum monte? Esse monte é importantíssimo também. Esses dois montes. O Monte Gerizim e o Monte Eival. E no vale, entre um monte e outro, está a cidade de Shechem, também conhecida em árabe por Nablus. Aqui o Monte Gerizim, Monte Eival. Essa foto está virada para o norte. Tá? Do outro lado, obviamente, o sul. Jerusalém está atrás dessas montanhas, bem atrás, né? Ainda muitos quilômetros depois. Mas essa foto está virada para o norte. Quem tirou estava no norte, do lado norte. Você vê o Monte Gerizim, nesse caso à esquerda, e o Monte Eival, nesse caso à direita. Quem está do outro lado vai ver a mesma imagem, só que o Monte Gerizim vai estar à direita de quem está vendo e o Eival à esquerda. Esses dois montes são importantes, tudo eterno, todos os eventos maravilhosos, sempre tem monte envolvido, gente. Esses dois montes, o que é que envolve eles dois? Muita coisa. Primeiro, quando o povo de Israel adentrou a terra de Israel, o Eterno ordenou
que 6 tribos ficassem no monte, em cima do monte Gerizim, e 6 tribos ficassem em cima do monte Eival. No vale, entre um e outro, estariam os Leviim, os levitas, recitando várias palavras, e no final todos deveriam falar Amém. Elohim Melech Neman. O monte Gerizim ouviria as bênçãos, as brachot. O monte Eival ouviria as kelulot, as maldições. Não é que o monte Eival é o monte amaldiçoado. Não é que o monte Gerizim é o monte abençoado. Nada disso. Quem estava no monte Gerizim, as 6 tribos, ouviram as bênçãos. E quem estava no monte Eival, ouviram as maldições. O interessante é que no centro, no vale, entre um e outro, o que separa um monte do outro é um vale. Uma cidade chamada Shechem. O que quer dizer isso? Que a bênção e a maldição, elas estão bem próximas do ser humano. Então, um está na sua mão direita e o outro está na sua mão esquerda. O Eterno usa esses 2 montes como um exemplo maravilhoso, principalmente para quem está vendo a imagem aí, principalmente para quem esteve como estiveram as tribos reunidas nesse local. Eles entenderam que só existem 2 caminhos. Ou você escolhe um monte, ou você escolhe o outro. Você não pode ficar no meio. Ou a bênção ou a maldição. Está escrito. Escolhe a bênção para que vivam. Então, é uma linha muito tênue entre a bênção e a maldição. Entre a vida e a morte. Só existem 2 caminhos. Se ficar no meio, será esmagado, será vomitado. Ou escolhe a vida, ou escolhe a morte. Ou escolhe a bênção, ou a maldição. Os 2 estão bem próximos do ser humano. O Eterno nos presenteou com a escolha. Com a escolha. Nós temos escolha. Nós não somos bonecos sem escolha, que de repente somos colocados em um ou no outro. Nós é que escolhemos entre um e outro. A nossa alma, o nosso coração é que escolhe, é que faz as escolhas e que também um dia prestará conta sobre todas elas. Comece a escolher a bênção. Comece a escolher a vida. É interessante que foi nesse local que vocês estão vendo o círculo, Shechem. Após passar pelo seu irmão, após a bênção que ele teve, de ter passado pelo seu irmão Esaú, que estava a ponto de matá-lo, de se vingar por tudo que ele fez, com 400 homens armados. Aquele dia o Eterno fez o coração de Esaú mudar o seu intento. E ele não conseguiu fazer mal ao seu irmão. Yaakov, quando chega nesse local, desviando-se do seu irmão, ele compra um local em Shechem e arma a sua tenda. É incrível. Entre a bênção e a maldição. Ele passou 10 anos aí e se esqueceu das promessas de Adonai. E foi um lugar onde aconteceram tragédias terríveis. Por exemplo, a sua filha
Diná, saiu para ver as filhas da terra. E depois foi estuprada. E depois 2 dos seus filhos mataram todos os homens da cidade. E depois eles tiveram que sair. Também foi nesse local que mais tarde os filhos de Jacob levaram as ovelhas para pastar em Shechem. E Yosef foi atrás deles até chegar a um local próximo de Shechem, Dotan, onde foi lançado no poço e vendido ao Egito. Também foi o local, esse mesmo local, que o pai Jacob já havia comprado esse campo. Foi o local que mais tarde os ossos de Yosef foram colocados e estão aí até hoje. Monte Ararat é lindíssimo. Por que eu coloquei esse monte? Porque é um dos primeiros montes, se não o primeiro monte a aparecer nas Escrituras. O Monte Ararat. O Monte Ararat não fica em Israel, fica numa região onde hoje é a Turquia, entre a Turquia e a Armênia. É mais Turquia até do que a Armênia. É lindíssimo o lugar, abaixo é muito plano, e esse é o local onde o livro de Bereshit descreve que a arca, a Tevat Noah, a arca de Noah, ficou parada quando as águas começaram a baixar. Foi nesse local onde Noah soltou um corvo, soltou uma pomba, que trouxe para ele depois o ramo da oliveira no bico. Daí que vem a palavra Samiramis, a esposa e também mãe, né, do transgressor Nimrod, o iníquo. Esse Monte Ararat foi o local onde desceram da arca e habitaram nessa planície que vocês estão vendo. Esse foi o local onde os animais começaram a sair, onde Noé e os seus filhos começaram a sair. Daí, desse local, é que eles começaram a se dividir, a se separar, após o capítulo 10 de Bereshit, aquele evento trágico. Evento trágico. Quando ele plantou uma vinha, se embebedou e teve todo aquele problema que você já conhece. Monte Ararat. Tem que ter esse monte, e esse é o último que vamos falar hoje, para terminarmos, porque é justamente o monte da Paraxá. Você já pensou se eu não falasse desse monte? É o monte pelo qual está descrito no início do livro, do capítulo 25 de Vaikra, de Levítico. Não pode deixar de falar do Monte Sinai. O Monte Sinai. Esse é o local onde Adonai desceu ao topo e falou. O povo estava embaixo. Você vê uma grande planície, muita gente, milhões de pessoas e de várias nacionalidades, de várias nações. Havia 70 nações representadas, 70 nações representadas. E é incrível como os arqueólogos e também muitos estudos linguísticos apontam que das milhares e milhares de dialetos existentes, ativos ou não, todos eles derivam de 70 idiomas. Por isso, 70 é o número das nações.
o Eterno falou ao mesmo tempo em 70 idiomas diferentes. Ao mesmo tempo, cada um ouviu no seu próprio idioma o quê? As 10 palavras, Aseret Hadevarim. E uma delas diz, Zahoret Yom HaShabbat Lekadisho. Também alguém ouviu? Lembra-te do dia de Shabat, do dia do sábado, para santificá-lo. 70 idiomas. Dos 70 vieram todos os outros, né? As derivações e o surgimento de vários dialetos, que são até idiomas parecidos, como, por exemplo, o português é muito parecido com o espanhol, muito parecido com o latim, e assim sucessivamente. O germânico, o alemão é muito parecido com o inglês também, tem derivações. O inglês, ele vem justamente, são línguas germânicas. O hebraico e o aramaico. O aramaico, ele é uma derivação do hebraico. O aramaico, ele tem muito, inclusive a escrita é praticamente a mesma, a escrita aramaica mesmo do hebraico. E muitas palavras também parecidas. Porém, o aramaico, ele utiliza muitas linguagens, vamos dizer assim, muitas gírias, entre aspas, gírias, expressões idiomáticas de regiões, principalmente de Harã, aí que o nome é aramaico, a língua de Harã. Essa língua foi aprendida pelo povo de Israel justamente quando esteve em Harã. Monte Sinai é de uma importância maravilhosa para todos nós. Esse foi o local, aqui embaixo, onde Moshe levou uma certa vez as ovelhas do seu sogro Jetro, e de repente viu um arbusto queimando. Um arbusto a queimar. Se aproximou e dali o Eterno falou com ele. E prometeu que ele voltaria a esse local, não com ovelhas, mas com pessoas como ovelhas, guiando essas pessoas até esse local. Que coisa maravilhosa. E aconteceu justamente como Adonai prometeu. Mas não era com algumas ovelhinhas, era com milhares de pessoas. E naquele dia o Eterno exaltou aquele que foi humilhado por diversas vezes, Moshe Rabbeinu, o mais humilde da terra. Ele solicitou que Moshe subisse ao topo do Monte Sinai e entregou nas mãos de Moshe 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo do Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa. Que experiência fantástica. Foram 40 dias e 40 noites, sem comer e beber nada. Que experiência passou Moshe. Em uma parte, do outro lado do Monte Sinai, existem essas 2 pedras. Isso é algo fantástico. Essas 2 pedras, que parecem ser cortadas aqui por ação, inclusive, do ser humano, mas não são. Nelas aqui foram encontrados os cientistas que estiveram nesse local, pois esse não é o Monte Sinai tradicional lá no Egito. Esse é o verdadeiro Monte Sinai, justamente no local onde no passado era a terra de Midian. Porque era onde Moshe estava com as ovelhas do seu sogro. Onde hoje é a Arábia Saudita. Essas 2 pedras cortadas aqui em cima foram encontradas não só nelas, como em várias pedras aqui,
É um lugar muito seco, como você está vendo, mas foram encontrados aí vestígios de água. Muita água passou por essas pedras, mas em um curto período e depois cessou. Eles encontraram, isso faz muito tempo, mais de 3.500 anos atrás. Você sabe muito bem que nesse local o Eterno fez brotar água da rocha. Não é aquele local onde Moshe bateu, não. É o local onde descreve, por exemplo, o Salmo 105. É 105? Deixa eu ver se é 105, para a gente terminar. O Salmo 105, verso 41, Baruch Hashem. Fendeu a rocha e a água jorrou. Salmo 105, verso 41. Fendeu a rocha. Fendeu. Isso aqui é uma fenda, ó. Fendeu a rocha. Jorrou. Fluindo como um rio sobre o solo seco, porque se lembrou de sua santa promessa feita a seu servo Abraão. Conduziu seu povo com alegria e seus escolhidos com canções. Então lhes deu as terras das nações, e eles possuíram o que os povos tinham labutado para produzir, para que obedecessem os seus ruquim, os seus regulamentos, e seguissem a sua Torá. Essa pedra também é o símbolo das duas pedras escritas pelo dedo do Eterno. Infelizmente, é um local que não pode ser visitado, porque a Arábia Saudita, depois que descobriu esses estudos que marcavam o Monte Sinai, ela proibiu acesso a esse local. Proibiu completamente. Não é o Monte Sinai que as pessoas fazem aquelas excursões maravilhosas, que sobem com camelo, com burro, com jumento. Não é aquele. Aquele não tem nada a ver. Que Moshe não ia sair de Midian, onde é a Arábia Saudita, atravessar um deserto escaldante. Mais de 500 quilômetros para levar a ovelha dos seus sogros. Então não faz sentido algum. Esse é o verdadeiro Monte Sinai. O Monte Sinai, onde o Eterno, por amor à humanidade, entregou a sua Torá. Mas aquilo que está na Torá, os ensinamentos, os mandamentos que restauram a nossa alma. Os montes, eles são importantíssimos na Escritura Sagrada. Esse estudo serve para você se inteirar sobre cada um deles. Quando você lê o texto bíblico, você vai se lembrar, né? Você vai se lembrar da foto, da história desses lugares. Muitas vezes não percebemos, mas eles estão sempre presentes. Eles estão sempre presentes nas histórias, no mover do Eterno, nos eventos. Eles são as testemunhas que testemunham o mover, o poder, a ação do Todo-Poderoso. Há um salmo de Davi, muito bonito, que diz o seguinte: Esainai el Reharim, Meai Yavo Ezri, Ezri Meim Hashem, Ose Shamaim Vaaretz. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Ele pergunta aos montes: de onde vai vir meu socorro? Quando ele olha para os montes, ele se lembra: Ezri Meim Hashem, Ose Shamaim Vaaretz.
Meu socorro vem do Todo-Poderoso Adonai, que fez os céus e a terra, que criou todas as coisas. Todas as vezes que você estiver diante de problemas, de dificuldades, lembre-se desses montes e lembre-se principalmente do mover e do agir do Eterno. Ele criou esses montes como testemunhas, lugares que testemunham todas essas histórias. Já pensou se não existissem esses montes? Eles é que testemunham essas histórias. Eles é que testemunham esses fatos para nós. Se não existisse, como saberíamos? Nós temos como ver cada fato desse. Nós temos como estar em cada local desse, pois esses montes continuam a existir. Essas testemunhas jamais deixarão de testemunhar do poder do Eterno. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos. Amanhã a gente continua o ensino dessa porção, dessa paraxá. Infelizmente não deu tempo nós entrarmos, de fato, nos assuntos, mas falamos sobre os montes. Eu acredito que o Eterno também falou o seu coração. Desejo a todos vocês um Shabbat Shalom, um Shabbat abençoado para toda a sua família. Vamos recitar a Birkat Kohanim. Terminaremos a nossa prédica dessa noite de Shabbat. Yevarechecha Adonai veishmerecha Yair Adonai panav elecha Piruneka Isa Adonai panav elecha Veyasem lecha Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti resplandeça a sua presença e derrame a sua paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança. Alegria e felicidade que vem de Adonai. Beshem Yeshua HaMashiach, Adoneinu, Vemoshienu é caro. Em nome de Yeshua HaMashiach, nosso querido Adonai Salvador. Elohim Melech Neeman, Elohim é Rei Fiel. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom a todos. Laila Tov, uma boa noite. Baruch Hashem.